A Mariana colocou uma pergunta aqui no chat, perguntando os sinais. Então, vamos aos sinais. Quais são os sinais, meninas? O que a gente pode entender que são os sinais do desfraude para as famílias que acompanham, né? Estão pensando, observando os seus filhos, o que pode ser entendido como um sinal de desfraude? O primeiro sinal, né, nós já falamos algumas vezes, a criança tem interesse de tirar a fralda, de usar o banheiro, né? Às vezes não vamos nomear como tirar a fralda, mas ela tem interesse em usar o banheiro, é o primeiro sinal. Então, a gente sempre comenta que se nós estamos precisando colocar a criança sentada, né? Não, agora você vai sentar assim porque você quer fazer xixi, é porque ela está dando já o sinal que ela não está preparada. Outro sinal é se ela consegue ficar muito tempo, um longo período com a fralda seca, né? Então, eu percebo que o xixi ali acontece sempre no mesmo período, ou a evacuação também, ela se esconde, ou ela vai para um cantinho para poder usar como se ela já tivesse um banheiro, ela já se sente um pouco tímida com esse uso, né? Ao fazer o xixi ou o cocô, ela tem autonomia para tirar a roupa, para baixar e levantar a calça. Então, antes de pensarmos nesse processo de desfraude, a gente precisa pensar nesse processo de autonomia. Então, o desfraude, ele começa lá no berçário, né, Fabi? Na escola a gente percebe muito isso, que a gente já envolve as crianças na troca, desde o berçário. Então, os bebezinhos com 4 meses, quando a educadora troca, a educadora já começa a falar, olha, estou tirando a sua fralda, ela tem xixi, vou passar o lenço agora. Então, convidar a criança a fazer parte desse processo. As crianças maiores também podem. Olha, eu vou te higienizar, você pode passar o lenço também. Então, a gente faz com que a criança colabore nesse processo de higiene. E é importante também observar o desenvolvimento dessa criança, né? Quando nós pensamos nos sinais, a gente pensa no desenvolvimento motor, emocional e cognitivo, que eles estão atrelados a esse processo de fraude. E o que é esse desenvolvimento motor? Esse controle dos esfíncteres. E o desenvolvimento emocional? A criança ela começa a ter consciência do que ela está fazendo, que ela fez xixi, que ela fez cocô, que é do cognitivo também, e ela se sente segura para isso. Então, quando você consegue observar esse desenvolvimento e a criança está caminhando, tendo esse controle dos esfíncteres, está se sentindo segura e começou a perceber, são sinais muito importantes para a gente caminhar para esse processo de desfraude. E lembrando, né, que a criança, ela nasceu, né, com aquela fralda, né, então pertence a ela. Então, essa questão dos sinais, essa observação, esse diálogo da família com a criança é muito importante, muito. Porque, então, essa fralda pertence ao meu corpo. E como assim eu vou tirar essa fralda do nada? Alguém vai arrancar essa fralda de mim? Então, temos que tomar muito esse cuidado. É um momento muito especial para a criança e para a família também, né? Então, tem que ter esse protagonismo, lembrar que é um momento da criança junto com a família. Tem 3 pontos, Fabi, que também são muito importantes, né? Então, se a gente for resumir, né? Quais são esses sinais? O que eu vou olhar? Como que eu vou observar? Então, primeiro, a criança, ela percebe que ela urinou ou ela evacuou. Então, ela começou a perceber. Depois, ela passa a avisar. Então, ela percebe e ela avisa. Eu fiz xixi, eu fiz cocô. E, no fim, quando ela se sente cada vez mais segura para isso, ela pede para fazer. Então, eu quero fazer xixi, eu quero fazer cocô. Então, ela percebe, né? Ela sente que fez e ela começa a avisar. E depois ela vai pedir também para ir ao banheiro, para fazer o xixi e o cocô. Nesse primeiro momento pode ser na fralda, né? Porque a criança começa a avisar mesmo que com a fralda, algumas crianças vão para um cantinho mais reservado para fazer o cocô. É bem comum, eles sentam numa posição que é confortável para eles, fazem o cocô e depois já voltam pedindo para trocar. Então, você vai percebendo esse processo de amadurecimento também. A gente ouve com bastante frequência assim, olha, meu filho, ele está pedindo para ir ao banheiro. E aí, algumas famílias já entendem que ele está pronto, né? E, na verdade, ele está no começo de um processo que pode ser rápido, que pode não, depende da criança. Então, para a gente não ficar apressando, a gente vai entendendo, a criança dá um sinal, dá outro sinal, e a gente vai colocando essa criança participando das nossas ações. Filha, você quer ficar sem fralda? Né? Espera a resposta dela. Se ela falar que não, também está tudo bem. Eu acabei de ouvir ali, ó, a criança tem todos os sinais, mas ainda não pede. Então, ela ainda precisa da segurança da fralda, né? Muitas crianças têm ali a segurança, têm ali na fralda a segurança, e é importante a gente respeitar.
né? Vai chegar um momento que ela vai dizer assim, não quero, e a gente vai apoiá-la nesse momento também.